Sabe aquele momento onde você tem um insight e tudo se torna mais claro? Você consegue ter novas soluções, a sua criatividade flui, tudo flui à sua volta? É um momento de insight. Você quer ter mais momentos como estes? Então vem comigo. O que fazer quando é impossível evitar? Quando vejo em você. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre insights. Se você quer ter muito mais insights no seu dia a dia, fica aqui até o final porque esse vídeo tá incrível. Meus amores, para quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan. Eu sou artista e eu trabalho ativamente para multiplicar a arte, sabe como? Através do seu conhecimento, meus pequenos arteiros, meus amores, olha só. Artistas dependem de insights, de inspiração e etc. Mas muitas vezes você não sabe como fazer com que isso seja algo proativo e não algo só que você recebe assim do nada. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ao que tudo me indica, as habilidades mais requisitadas do futuro serão atividades criativas. Isso porque em um mundo em constante movimento, a criatividade e a inspiração é algo muito importante. E na área artística, esses momentos de insights, eles são absolutamente importantes, mas muitos artistas sofrem com um bloqueio criativo. Você já passou por isso? Se você já passou por isso, deixa aqui no seu comentário. Eu mesma posso dizer que eu sofria muito com esses momentos de criatividade espontânea e muitas vezes eu dependia de ter coisas acontecendo na minha vida pessoal para que eu pudesse me inspirar com aquilo. Mas aí eu percebi, gente, que isso não ia me levar a lugar algum. Imagina você ter uma muleta que você tem que o tempo inteiro passar por altas emoções na sua vida pessoal para você conseguir ter inspiração. Não dá, né, gente? Eu, como profissional, eu não poderia depender de um processo que eu não tenho o menor controle, ou seja, as coisas que acontecem comigo no dia a dia. Foi nesse momento que eu decidi investigar os padrões da criatividade e eu desenvolvi o processo de elaboração criativa. Eu apresento tudo isso lá no meu curso Art Coaching 360. Se você não conhece, corre lá no meu site para espiar. Eu vou deixar um card aqui para você. E eu confesso, gente, que eu fiquei bastante surpresa durante essa pesquisa em descobrir que com poucos exercícios você conseguiria conquistar esse estado de flow, esse movimento constante onde você consegue estar mais aberto para criatividade e inspiração. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Tá preparado? Então corre pegar um papel e caneta, senta aí, pega o seu café, pega o chá, vou pegar o meu. Aliás, não, eu tô bebendo água porque eu tô de dieta. Começo de ano, todo mundo tá de dieta. E vem comigo. Como ter mais insights? Sabe aquele momento ahá? Não precisa acontecer esporadicamente, gente. Esses momentos ahá pode ser algo que você vai ter constantemente e com horário marcado. Já pensou? Você fala assim, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, e naquele momento você vai ter inspiração. Eu vou te ensinar como fazer isso. Na verdade, você pode achar que é um processo super complicado, mas não é não. É muito simples. Na verdade, são 3 passos que você vai seguir e aí é garantido, gente, que você vai ficar mais inspirado, vai ter mais esse flow de criatividade constantemente no seu trabalho. E qualquer pessoa pode fazer, viu, gente? Você não precisa ser uma pessoa da área criativa, basta que você se dedique a isso. E eu acho que a criatividade não é algo que você possa usar somente na área criativa. Você pode usar em todas as áreas da sua vida. Mito: a criatividade é um dom. Isso é um mito, gente. A criatividade, ela é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida assim como qualquer outra coisa. Qualquer outra habilidade que você quiser desenvolver, você precisa o quê? De dedicação e tempo. Você precisa de dedicação e um tempo para aquilo sedimentar dentro de você. E a criatividade também. Muitas pessoas falam, mas você já é criativa de nascença. Certo. É assim como pessoas são afinadas de nascença, mas ela pode construir aquilo, assim como pessoas às vezes têm uma facilidade para matemática de nascença, mas pessoas que não têm podem construir aquilo. Significa que se você acredita que essa é uma habilidade que possa trazer uma transformação para a sua vida, eu te garanto que se você se dedicar a ela, assim como um músculo qualquer, você vai conseguir fazer ela se desenvolver e ficar forte. Então eu vou agora direto aos 3 passos que você precisa fazer e se preparar para que esse momento de inspiração e insights eles aconteçam, tá? E tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, eu não tirei da minha cabeça não. Isso tudo é comprovado cientificamente. Eu vou trazer para vocês aqui algumas referências de livros e etc. Da onde eu tirei tudo isso, mas assim, é só para você saber que não sou eu dizendo, e
eu apliquei na minha vida, porque todas as coisas que eu trago aqui para vocês eu antes aplico para saber se funciona e funciona. Então, por isso que eu decidi trazer. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, gente, é criar um ambiente que te inspire. Eu já falei um pouco sobre ambientes aqui no canal, quando eu compartilhei com vocês o tour do meu último estúdio que eu tive. Nesse vídeo eu falo um pouco mais sobre como que eu desenhei aquele estúdio para que ele fosse algo assim que me inspirasse. E é muito legal, gente, vocês saberem que assim, apesar de quando você olha esse vídeo, por exemplo, parece um espaço super enorme, etc. Não era. Era no sótão da minha casa. Era um lugar até um pouco desconfortável. Só que, de fato, eu consegui fazer ele ficar tão agradável porque eu tinha ali várias coisas que me remetiam a uma atividade criativa. Então, eu tinha lá meus quadros, eu tinha lá... E é legal, assim, porque, por exemplo, tem que ser coisa que te remeta a coisas boas, a um sentimento bom. Então, por exemplo, eu guardar ali naquele espaço um quadro que eu me orgulhasse era algo que me inspirava, porque eu olhava e falava, caramba, eu fiz isso, então talvez eu deva, né, continuar trabalhando mais para fazer outros quadros como esse. Ou, por exemplo, o meu CD que ficava logo ali atrás, que é uma super conquista para mim, que muitos de vocês querem ter o seu CD, o seu trabalho, etc. Vocês podem imaginar o quanto que foi para mim uma conquista de um sonho. Então era algo muito inspirador para mim. Eu deixava tudo muito fácil ali e organizado para que eu pudesse chegar e trabalhar, e assim chegar e começar a me engajar com a atividade criativa já de cara. Então, enfim, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar um card aqui para vocês verem como que eu fazia o setup daquele estúdio, mas enfim, é só para dizer que é muito importante que você tenha um espaço, um ambiente agradável. E é assim, como é interessante assim, porque muitas pessoas podem falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir no meu escritório, isso e aquilo. E é como eu tô te falando, o meu último escritório, o meu último estúdio e ateliê ficava no meu sótão, não era tão agradável assim, eu também não tinha como ir para outro espaço. Hoje eu tenho dois, eu tenho aqui, que se tornou o meu estúdio, e tenho também o meu ateliê, que é em outro lugar. Então, graças a Deus, eu pude conquistar isso, mas você não precisa fazer isso de cara, mas investir a sua energia em construir algo. Aquelas partes no fundo, por exemplo, que estavam com aqueles tecidos, é porque estava escondendo algo que não estava tão bonito ali por detrás, entendeu? Mas quando eu bati o olho era agradável para mim e para vocês. Então é disso que eu tô falando, você não precisa de rios de dinheiro para construir o seu ambiente, mas ele precisa ser um lugar agradável para você, principalmente para você. Daí, em segundo lugar, a meditação, gente. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas a meditação, ela promove o relaxamento necessário para que você tenha insights. Num vídeo anterior que eu gravei aqui para o canal, falando sobre meditação, quando eu estava lendo o livro O Segredo Está nos Telômeros, na verdade, naquele momento, quando eu li aquele livro, eu fiquei inspirada para meditar, porque falava o quanto que a meditação ajudava você no seu físico mesmo, né? Os telômeros fala sobre o rejuvenescimento das células, então foi comprovado cientificamente que a meditação ajudava em relação a isso. Então eu comecei a ler, investigar e adorei esse livro. E quando eu comecei a praticar a meditação, eu comecei a perceber que a meditação me trazia mais foco. Então, quando eu fiz aquele último vídeo falando sobre meditação, eu falo muito sobre foco. E como a mente de um artista, muitas vezes, ele precisa de foco, porque a gente tem uma mente muito agitada. Mas o que eu não sabia naquele momento é que, além disso, a meditação ela é essencial para você ter insights. Por quê? Porque para você ter um insight, é comprovado cientificamente, eu já vou passar os dados para vocês já já, esse vídeo aqui tá demais, assiste até o fim. Para você ter insight, você precisa estar relaxado. E a meditação provoca esse relaxamento. É o mais próximo que você tem desse relaxamento que você precisa alcançar para ter insights. Então, antes de trabalhar, antes de começar a sua atividade criativa, se você puder se engajar de alguma forma em atividades que te causem esse relaxamento, então assim, prepara um chazinho, no meu caso a minha aguinha aqui, sabe, senta, relaxa um pouco. Eu antes de começar a trabalhar,
eu almoço, eu leio um livro, dou uma descansada, me permito mesmo assim dar uma parada no dia, porque amanhã é super corrida e eu faço essas gravações durante a tarde. Então assim, eu dou mesmo um momento para mim e muitas vezes medito mesmo antes de começar a trabalhar. A minha meditação hoje em dia ela é até muito rápida, porque eu consigo, através da respiração e etc, e já canalizar assim meus pensamentos para algo assim muito produtivo. Então a meditação ela pode te ajudar muito. De acordo com o estudo do Dr. Mark Beeman, do Northwest University, uma área no lobo temporal direito, que fica logo abaixo da orelha direita, é responsável pelos pensamentos holísticos. Ele acessa diferentes áreas do cérebro, criando novos conceitos. Segundos antes de um insight ocorrer, o cérebro entra em um estado de relaxamento total. Então, como eu falei para vocês, eu vou trazer aqui de onde eu estou tirando essas informações. Eu estou atualmente lendo esse livro que é muito bom, indico e recomendo, inclusive, que se chama The Agile Mind. Na verdade, ele foi originalmente escrito em espanhol, é do Stanislaw Barak. Apesar de eu entender espanhol, eu prefiro ler em inglês, então a minha cópia é em inglês. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do livro onde ele fala sobre esse experimento. Esse doutor, ele fazia um escaneamento do cérebro durante momentos de insight. E o que ele notou? Que no momento do insight, o cérebro, de uma forma geral, parecia estar muito relaxado. Por quê? Porque ele tinha uma onda que se chama, eu vou ler aqui para vocês, ó, uma onda gama super acelerada. Ela estava super ativa, as ondas gamas no cérebro, principalmente nessa região, que é responsável por pegar informações ao redor do cérebro e construir um novo sentido, uma nova história. Eu vou ler em inglês e vou deixar aqui para vocês a tradução. At the precise moment when an insight arises, gamma brain waves appear. This happens 30 milliseconds before the answer appears in the conscious mind. Então, 30 milissegundos antes da solução aparecer na sua cabeça, você tem essa explosão de ondas gama no seu cérebro. Gamma brainwaves are the highest frequency brainwave and represents a group of neurons that fire off together simultaneously. Gamma frequency activity occurs when different parts of the brain starts communicating with one another. E essa frequência acontece quando uma parte do cérebro começa a se conectar com a outra, que é justamente a função dessa região. E conforme a teoria dele, ele acredita que nesse momento é como se gavetas estivessem se abrindo e fechando no cérebro e você está catando informações de lugares diferentes. E esse é o momento onde você cria uma nova solução, o tal do aham, esse insight. E quando isso acontece, uma onda de energia real acontece no seu corpo, porque solta um monte de hormônios diferentes no seu corpo e você manifesta aquilo fisicamente. Você já percebeu quando a pessoa ela tem uma ideia, por exemplo, você está lá pensando em um problema, e aí a pessoa tem uma ideia, ela inteira, ela se acende, né? Eu tive uma ideia. E você consegue ver fisicamente, expressão corporal, na expressão facial dela, você vê aquele momento de insight acontecendo. Então, e esse momento onde você tem aquela explosão de energia é um momento que a gente que estuda teatro, por exemplo, a gente tenta recorrer a esse tipo de energia no palco, que é uma energia que é muito contagiante. Você consegue se conectar muito com as pessoas. Você pode perceber que, por exemplo, nesse momento que eu comecei a falar sobre isso e comecei a ficar mais energizada pelo assunto, provavelmente ficou um pouco mais interessante o vídeo. Então, assim, a gente tenta recorrer a esse estímulo de energia, de um insight, no momento que você vai criar algo novo. Eu tô passando aqui para vocês algo que, assim, tipo, não é balelinha de você ficar, sabe, mentalizando, blá, 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 não. É algo que realmente acontece fisicamente com você. Você vai sentir isso, entendeu? Eu fiz um diagrama aqui para vocês entenderem melhor essa questão do gamma wave no cérebro. Então, assim, você pode ver no livro, ele também diz que o quanto menor forem essas ondas gamas no cérebro,
menor as atividades cerebral em geral, porque como ele estava falando, ela é responsável por conectar também de neurônios de diversas áreas diferentes do cérebro. Então, uma pessoa, por exemplo, em coma, a onda cerebral dela, ela é bem mais lenta e bem diferente do gama, por exemplo, que é essa última que vocês estão vendo aqui, que é nas atividades da onda gama, onde tem o insight. Quando ocorre o insight, as atividades cerebrais lá estão lá, como você pode ver nesse diagrama. Um estágio antes é a meditação. Então imagina que quando você consegue entrar realmente no estado meditativo, aquele que você realmente se transporta mesmo, você consegue... Quando a gente medita, muitas vezes a gente medita em esvaziar a mente. Esvaziar a mente do quê? Do pensamento consciente, daquele pensamento seu, eu preciso ir fazer tal coisa, eu preciso resolver aquilo, eu preciso tal, né? Você esvaziar a mente nesse sentido. E quando você consegue, silenciar um pouco esse consciente, você dá espaço para o seu subconsciente falar, que é o momento que essa onda gama começa a acontecer. Enfim, e aí se você quiser saber mais sobre isso, eu vou ter mais informações lá na minha comunidade fechada, eu vou falar sobre isso com vocês agora aqui no final do vídeo. E por último, alguns exercícios práticos específicos que te ajudam a acelerar esse processo todo. Eu, no meu curso Art Coaching 360, tenho um segmento inteiro só com a elaboração criativa, que é esse método que eu desenvolvi, onde contém diversos exercícios que você pode praticar. Alguns deles eu compartilho também na minha comunidade fechada. E eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, óbvio, um exercício para você fazer também, que não seria muito justo você estar aqui até agora ouvindo tudo isso e não poder fazer um exercício. Então eu vou compartilhar um exercício com você. Então, um exercício que você pode fazer é assim. Você pode pensar em uma palavra aleatória. Se você quiser, você pode até abrir um site que te gere palavras aleatórias na internet, ou você pode usar a palavra caneta, que é uma palavra aleatória só para você poder iniciar o seu exercício aí, ok? Pega a sua caneta favorita aí e você escreve aí num papel atributos dessa caneta, adjetivos dessa caneta. Cria uma lista aí de adjetivos para essa sua caneta. O porquê que você gosta tanto dessa caneta? Por que essa caneta é interessante? Por que você escolheu essa caneta? Quando você escolheu, o que te chamou a atenção? Enfim, escreve atributos aí, adjetivos dessa caneta. Faça uma lista. Agora, pensa qual que é o seu desafio criativo aí que você tem nesse momento, ou seja, o problema que você está resolvendo aí na sua vida hoje em dia. É de repente fazer um vídeo? É de repente como você vai estudar música? Eu não sei qual que é o problema que você está resolvendo hoje, mas pega esse seu problema, escreve aí do lado qual é esse problema que você está resolvendo hoje, que eu chamo de desafio criativo, ok? Porque ele é um desafio que com criatividade você vai conseguir solucionar. Não há problema que você não consiga solucionar através de algo criativo, de uma solução criativa. Então ele é um desafio criativo, ok? Escreve aí. Escreveu? Agora, olha para aquelas qualidades daquela caneta e veja se dentro desse problema que você tem, você consegue encaixar algumas dessas qualidades nesse problema. Então, por exemplo, se você disse, essa caneta me chamou a atenção porque ela é muito simples de usar. Por exemplo, um exemplo. Como isso se relaciona com esse seu problema atual? Ele é um problema simples? Ele é um problema ou não? Faça essa relação em relação aos atributos dessa caneta e do problema. Agora, uma outra coisa que você pode fazer, se você quiser ativar mais ainda seu lado direito do cérebro, quando você pensar nessa palavra, você pode desenhar essa palavra primeiro, antes mesmo de começar o exercício, porque ao desenhar, você ativa o lado direito do cérebro. Então, você desenha essa sua caneta, ou a palavra aleatória que você escolher. Depois você escreve todos os atributos dessa caneta. Inclusive você pode escrever atributos da diferença entre a caneta que você desenhou e a caneta real. E as diferenças entre o seu desenho e a caneta real. E depois comparar se algum desses atributos, como que eles se assemelham ou não com o seu problema. Você pode estar pensando, gente, mas para que tudo isso? É simples. Você tem uma forma de pensar nos seus problemas que é muito racional.
totalmente do seu lado esquerdo do cérebro. E uma solução criativa para o seu problema, que vai trazer algo novo, de fato, para a mesa, ela vai acontecer do seu lado direito do cérebro. Então você não pode pensar de uma forma racional. E você fazendo esse tipo de exercício, você se obriga a pensar de uma forma criativa. Você se obriga a comparar algo que não tem nada a ver, uma caneta, desenho, o que tem uma caneta a ver com o meu problema? Nada, mas esse é o fato. Se você está fazendo essa pergunta e pensando o que tem uma caneta a ver com o meu problema, sinto te dizer, você vai ter dificuldade em criar novas soluções para os seus problemas. Porque a pessoa que cria novas soluções para os problemas delas, elas se jogam nesse tipo de exercício e elas entendem que não é o seu lado racional que vai criar novas soluções, e sim o seu lado criativo. E o seu lado criativo, ele é acessado dessa forma. Você vai ter a oportunidade de olhar para aquele seu problema por um novo prisma, que você não teria imaginado antes. Sabe aquelas gavetinhas que a gente estava falando que você acessa no cérebro quando você faz meditação? Através do seu lado direito, assim, do cérebro, no lóbulo direito, aqui debaixo da orelha? Então, é isso que você vai estar fazendo, só que propositadamente. E aí, como que você pode saber se isso daí está funcionando? Bom, como eu falei para você, a criatividade, ela é uma habilidade como qualquer outra e você precisa desenvolver ela, mas com o tempo você vai notar que essas soluções criativas, elas vão começar a surgir para você mais facilmente. É aí que você vai saber que está funcionando. Só que o que não dá para você fazer é o seguinte, é você não exercitar a sua criatividade e esperar que do nada você se torne um ser super criativo. Isso é impossível. É o mesmo que você dizer assim, eu quero ficar com um tanquinho, eu vou lá na academia, eu vou treinar 2, 3 dias e vou olhar e falar, ué, cadê meu tanquinho? Ninguém espera que você tenha um tanquinho em 2, 3 dias, certo? Então, você não pode esperar também desenvolver uma nova habilidade, que no caso é a habilidade criativa, do nada. Então, você precisa dar um tempo para isso, tá bom? E como eu falei, o extra e o mais empolgante dessa história inteira é que quando você tem finalmente esse momento de insight, ele vem acompanhado dessa energia. Então essa carga de energia que vem junto com isso ainda é mais empolgante do que você ter um insight, porque essa energia é a energia necessária para você construir coisas. Ninguém consegue fazer nada sem energia, entendeu? Então é o mais empolgante ainda do que o insight, é a energia que vem junto. E você vai começar a notar que isso vai vir muito mais rápido, você vai conseguir acessar esse tipo de estado muito mais rápido, e aí você vai ter mais controle sobre essa situação quando você for trabalhar e etc. E nesse momento é o momento que você vai começar a notar as pessoas dizendo que você é uma pessoa super criativa, sabe? Porque você já consegue acessar esse estado muito mais rápido, que se torna o seu novo automático, entendeu? Agora, você quer continuar aprendendo sobre como ser mais criativo? Então, tudo isso que eu contei aqui para vocês é só um trechinho disso tudo. Eu falo mais sobre isso lá na minha comunidade fechada. Se você não participa ainda, a gente corre participar. Como participar dessa comunidade? É só você adquirir o meu livro Como Ser Cantor, Cantora, porque além de você ter essas informações de como ser cantor e etc, você também cai dentro dessa comunidade e você vai poder receber vídeos assim com insights muito mais profundos que vão te ajudar muito mais no seu dia a dia. O que eu falo por lá? Bom, em ambiente eu falo sobre o que você precisa ter por perto sempre, como organizar o seu espaço de trabalho, equipamentos indispensáveis. Eu falo sobre meditação também lá e eu incluo também respiração, afirmação e alongamento. Em exercícios, eu passo também um exercício de brainstorming, que eu não passei para vocês aqui. Passo um exercício desfazendo-se do bloqueio mental, pensamento fluido e muito mais. E é claro que tem também os exercícios de elaboração criativa lá do curso Art Coaching 360. E, aliás, quem faz parte do curso Art Coaching 360 tem acesso a todos os meus cursos, todos os meus livros, todos os meus vídeos, porque o Art Coaching 360 é o nível master dos meus cursos. Então, se você tem acesso ao Art Coaching 360, você também tem acesso a esse livro que eu acabei de citar e a comunidade também. Então, enfim, essa é a forma de você participar. Corre lá que você não vai se arrepender. E é isso, gente, que eu tenho para vocês.
Se você assistiu até aqui, comenta aí, eu vi o coração, e deixe todo mundo curioso aí, que coração que é esse que você viu. E eu te espero no próximo vídeo com muita novidade. Um ano incrível pra vocês, um super beijo e até a próxima. Like the hill I must climb. I ain't making no sense, but my you one of a kind. If you borrow my heart, then tomorrow we shine. Take a piece of the puzzle, then tomorrow we'll mine. Taking trips to Morocco, playing with the Moroccos. Why can't you say I'll be in your arms if you just take me? Don't keep